Olá, graça e paz. Tudo tranquilo? A minha palavra de hoje é aos diáconos, nossos irmãos e irmãs, que se destacam na obra de Deus, nas nossas igrejas, a serviço da igreja. São aqueles irmãos que oferecem todo o suporte, todo o apoio à execução do ministério pastoral. Aqueles irmãos que se dispõem para ajudar o ministério pastoral, a fim de que disponibilize mais o pastor, a liderança da igreja, para que possa se dedicar à palavra no que se refere ao seu estudo, à pregação e o seu ensino, assim como ao ministério da oração. Você que é diácono, diaconisa ou não, aprenda um pouco hoje, à luz do livro de Atos, capítulo 6, dos versículos de 1 a 7, a respeito da relevância do ministério diaconal. Nós vamos ver onde está, de acordo com o texto, a relevância deste ministério na igreja. Fique com a gente. Graça e paz. Eu sou o pastor Clóvis Costa e criei este canal a fim de abençoar a igreja no que se refere à boa compreensão das Escrituras e também à pregação do Evangelho. Este canal foi criado mais diretamente para o ministério da pregação, ou seja, é dirigido a pregadores leigos e a pastores. Todo homem e mulher de Deus interessados na mensagem do texto bíblico vai se interessar pelo nosso canal. A palavra de hoje está localizada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Vamos ao texto. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste importante negócio. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muito bem, temos diante de nós o texto emblemático que trata de diáconos. Aliás, é o primeiro texto nas Escrituras, na história da igreja, que remete à figura dos diáconos. Ou seja, é a instituição do ministério diaconal. Haja vista, na atualidade, nós estarmos constatando uma espécie de desvalorização da atividade diaconal ou do ministério diaconal como um ministério oficial da igreja. Há que se pensar a respeito de sua relevância para nós, a respeito da sua relevância para a igreja, para a vida diária da igreja. E nós vamos ver onde está a relevância do ministério diaconal à luz do texto de Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. E eu quero aproveitar e me dirigir aos pregadores para acompanhar o formato do esboço desta palavra de hoje, para que você já tenha, em certa medida, alguma instrução a respeito de homilética. E o primeiro passo nós já demos, que é o texto. Nós recortamos o texto, ou seja, verificamos a perícope do texto,
recortamos o texto no capítulo 6, versículos de 1 a 7. O segundo passo é descobrir para o pregador qual é a ideia central do texto. E a ideia central deste texto é a instituição da primeira junta diaconal, ou a instituição dos primeiros diáconos. Criamos o nosso título para a pregação a partir desta ideia central. E o título que eu criei é A Relevância do Ministério Diaconal para a Igreja. E ao longo da argumentação, nós vamos corresponder a essa afirmação do título. Ou seja, onde está a relevância do ministério diaconal? Essa vai ser o que nós chamamos de frase de transição, que vai ligar as partes ou os tópicos da nossa pregação ao título, que está subordinado ao tema, que é a ideia central, que foi extraída do texto. Exatamente nessa sequência. O texto, a ideia central, que é o tema, o título, a frase de transição e, daqui a pouco, as partes. Ou seja, a frase de transição é: onde está a relevância do ministério diaconal? E o primeiro tópico dá a primeira resposta a essa pergunta, que é em sua motivação. A motivação do ministério diaconal, ela precisa ser relevante. E qual é a motivação do ministério diaconal de acordo com o texto? Vamos ler o versículo de número 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A motivação para um diácono trabalhar é exatamente o que diz o texto: a necessidade. Existia na igreja uma necessidade presente de suprimentos diários. Quando o texto fala de distribuição diária, está falando de comida. E os discípulos vinham se multiplicando. Na medida que os discípulos vinham se multiplicando, havia a multiplicação também dos necessitados. E os necessitados precisavam de cuidados, precisavam de atenção. Então, nós não podemos substituir essa motivação por nenhuma outra. Que seja, eu quero ser diácono para poder ter uma posição de destaque na igreja, eu quero ser diácono para poder ser chamado de oficial da igreja, eu quero ser diácono por isso, por aquilo outro. Não. Nós precisamos de diáconos por causa das necessidades. Outra motivação equivocada seria a motivação política. O pastor, o líder da igreja, quer agradar alguém ou quer dar uma posição de destaque, acreditando que isso é prestigiar apenas, aí nomeia uma pessoa como diácono. Nomeia um irmão ou uma irmã como diácono ou diaconisa. Mas essa pessoa não demonstra na sua vida diária nenhum sinal de generosidade e de cuidado e de zelo com os mais necessitados. De modo que então ele está sendo eleito ou está sendo consagrado ao ministério diaconal pela motivação errada. A pessoa precisa estar intimamente ligada com um aspecto relacionado ao suprimento de uma necessidade para a igreja. De modo que a relevância do ministério diaconal está, em primeiro lugar, na necessidade. O diácono não foi eleito, ele não é eleito ou consagrado porque ele é importante. Não, ele foi eleito ou consagrado porque a necessidade precisa ser suprida. Mas não é apenas na motivação que está a relevância do ministério diaconal. A motivação está também no propósito do ministério diaconal. Algumas pessoas confundiriam a motivação, que é o suprimento da necessidade, com o propósito. Mas o propósito não é esse. O propósito, o texto nos apresenta, no versículo de número 2, que é a liberação dos apóstolos, a disponibilização dos apóstolos para o que é de mais relevante em tudo no ministério da igreja, que é a oração
e a pregação ou ensino da palavra. Vamos ler o versículo. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas tem ainda o versículo de número 4 que diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, fica claro que os apóstolos, enquanto líderes, estavam também dando conta daquelas pessoas que tinham necessidade básica, necessidade de alimento. E ele cita aqui as viúvas. Agora, na medida que o número de discípulos crescia, era necessário que algumas outras pessoas fossem empregadas nesse trabalho, fossem empenhadas nesse trabalho de distribuição diária, porque esse trabalho, essa atividade, estava ocupando o tempo que deveria ser destinado pela liderança da igreja, que eram os apóstolos naquela ocasião, à oração e à palavra de Deus. E quando fala a palavra de Deus, tem 3 aspectos: é o estudo da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus e o ensino da palavra de Deus. Portanto, esse é o propósito. Às vezes nós vemos as pessoas colocarem o propósito do diácono é servir às mesas. O propósito do diácono é suprir a necessidade básica da igreja de alimentos. Mas não, essa deve ser a motivação do diácono. O propósito da existência do diácono é liberar espaço e tempo para a oração e a palavra, porque é inconcebível uma liderança da igreja, naquela ocasião, os apóstolos, e hoje em dia, na maioria das igrejas, os pastores, que deveriam se empenhar no estudo, pregação e ensino das Escrituras e a oração, estão ocupados com tantas coisas na igreja que acabam oferecendo à igreja alimento espiritual, que é a palavra de Deus, raso, superficial, porque não tem tempo de estudar, de se qualificar, de se preparar adequadamente, porque está sobrecarregado com tanta coisa. Mas não são apenas a motivação e o propósito que se constituem a relevância do ministério diaconal. A qualificação do diácono também indica a relevância do ministério diaconal. O texto, no versículo de número 3, nos apresenta as principais qualificações de um diácono. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste importante negócio. Possuir boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria são as qualificações principais. É claro que os diáconos precisam ter outras qualificações que são óbvias a todo homem e mulher de Deus. Mas essas 3 são as citadas pelo texto. Elas são irremediavelmente indispensáveis. Boa reputação, estar cheio do Espírito Santo e sabedoria não são qualidades que o diácono adquire depois da consagração. O texto diz que é para os irmãos escolherem dentre eles aqueles que são de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, precisa ser um crente de verdade que já tenha essas qualidades. Portanto, não devemos escolher ou separar ou consagrar diáconos ou diaconisas esperando que com isso eles desenvolvam essas virtudes ou essas qualidades. Não. Essas qualidades é que tornam aquela pessoa qualificada para exercer esse ministério tão relevante. A boa reputação parece óbvio, mas é importante mencionar. Diz respeito ao comportamento de relacionamento humano, ao seu comportamento dentro da igreja, à sua personalidade que diga respeito às virtudes relacionadas na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, que é o fruto do Espírito Santo. Ou seja, uma coisa está relacionada com a outra. A boa reputação é uma coisa que é construída por conta do nosso perfil pessoal. Nós
temos nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, demonstrações que deixam marcas. E essas marcas se constituem a construção da nossa reputação. Mas nós somos marcados pelo Espírito Santo. E aí nós chegamos à conclusão de que somos reconhecidos como pessoas cheias do Espírito Santo na medida que temos reconhecida a nossa boa reputação. Ou seja, tudo está relacionado com o fruto do Espírito Santo, que é o resultado do Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus, que o qualifica a ser diácono. São aqueles 9 elementos relacionados na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. E no que se refere à sabedoria, obviamente, não está falando de conhecimento ou de inteligência, mas de sabedoria, a forma correta, debaixo do temor de Deus, como a pessoa usa o conhecimento e a inteligência. Mas isso está intimamente relacionado com o conhecimento que se tem da palavra de Deus. Ou seja, um diácono precisa conhecer a palavra de Deus. Um diácono precisa ter intimidade com as Escrituras. Assim sendo, a relevância do ministério diaconal está em sua motivação, em seu propósito e em sua qualificação. Agora vamos para a aplicação. Como nós aplicamos as verdades descobertas deste texto à vida da igreja de hoje? Afinal, nós precisamos transpor esse abismo e encontrar para nós hoje a relevância do ministério diaconal. Eu quero dizer que a relevância continua a mesma. O que tem motivado você, diácono ou diaconisa, a servir a igreja? É a sua sensibilização com as necessidades daqueles menos afortunados? É o seu cuidado e o seu zelo por aqueles que estão em situação de dificuldades? Ou é para agradar ao pastor, ficar acompanhando o pastor onde quer que ele vá e se preocupando exclusivamente com o pastor? Os diáconos foram consagrados com vistas ao suprimento da necessidade da igreja. Obviamente, o tempo tem passado e novas nuances têm surgido. É claro que os diáconos ajudam no ministério pastoral em vários campos, de acordo com os seus dons, porque ele não é apenas diácono. O diácono e a diaconisa possuem dons e talentos que podem ser usados em outras áreas, mas a sua consciência enquanto diácono faz com que ele sinta um prazer maior ainda em ser útil na obra de Deus, caprichoso, zeloso com tudo aquilo que vem à sua mão para fazer. E o propósito? Quando você olha para o seu trabalho ou para tudo aquilo que você faz na igreja, o seu propósito é qual? É aparecer? O seu propósito é ficar em evidência? O seu propósito é evidenciar o pastor? É mostrar que o pastor ou você ou qualquer pessoa que seja projetado no âmbito da igreja? Ou é a liberação para que a palavra de Deus apareça? É a disponibilização do pastor, que é o principal responsável pelo ensino e pregação da Escritura, para que ele possa se dedicar mais à oração e ao estudo da palavra para poder oferecer à igreja um alimento espiritual sólido, que faça com que a igreja desenvolva maturidade com as Escrituras até para poder se defender das tantas heresias que existem. Seja o seu propósito disponibilizar através do seu trabalho o seu pastor ou os pregadores da sua igreja para que eles possam se dedicar ao estudo, ensino e à pregação da palavra. E quanto às qualificações? Não é porque você já foi reconhecido como alguém qualificado, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, que você não vai desenvolver mais, que você não vai se aprimorar mais nessa sua reputação. Ou até atuar em outras áreas nas quais você também se encontra qualificado. Então, meu querido diácono, minha querida irmã diaconisa, encontre relevância naquilo que você faz. Esteja com a motivação correta, entenda o propósito correto do seu serviço
e valorize e desenvolva a sua boa reputação. Converse com o seu pastor a respeito do seu trabalho e, com certeza, ele terá boas dicas, boas sugestões e orientações, mas tenha sempre em vista que você foi eleito para servir ao reino de Deus e não a uma pessoa só. Um grande abraço, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que Ele te qualifique cada vez mais para o ministério e receba meu ósculo santo. Até o próximo vídeo.